Convido os professores da UFBA, Estélio Lombardi Filho e Julian Gleivson Lins. Para mediar a mesa, chamo o professor Henrique Tomé, diretor da Faculdade de Economia da UFBA, a quem eu passo a palavra. Bom, dando continuidade aos nossos trabalhos, 19º Encontro de Economia Baiana, portanto, nós temos esse painel definido na mesa 2, políticas sociais, redução das desigualdades e pobreza no Brasil. Bom, eu apresento formalmente os nossos colegas, professores. O professor Julian Lins, doutor em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. O professor Julian é mestre em Economia pela Universidade Federal da Paraíba. É bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O professor Julian é adjunto atualmente na Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, onde atua nos cursos de graduação e pós-graduação. O professor Estélio, aqui do meu lado direito, é professor também adjunto da Faculdade de Economia, aqui da Universidade Federal da Bahia, e do programa de pós-graduação em Economia da mesma universidade. O professor Estélio é doutor em Economia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, CEDEPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem graduação em Ciências Econômicas e mestrado em Economia Aplicada pela Universidade Federal da Paraíba. O professor Estélio tem interesse nas áreas de economia social, avaliação de políticas públicas, demografia econômica e métodos quantitativos. Ele participa também como pesquisador nos grupos de pesquisa Laboratório de Economia e Modelagem Aplicada, pesquisas em Economia e Demografia da Estratificação Social e grupos de pesquisas em Economia do Trabalho aqui da UFBA. Então, eu tenho uma grande honra em participar da mesa de mediação dos dois colegas que são professores. Eu vou reforçar aí para a comunidade que a nossa Faculdade de Economia passa por um processo real de renovação dos quadros, e o professor Estélio e o professor Julian são os professores recentes, mais novos, que vêm cá dar esse gás novo, né? Essa complementaridade entre os mais antigos e os mais jovens. Então é uma honra grande trabalhar aqui na mesa com o professor Estélio. Nesse sentido, vamos definir aqui a ordem dos trabalhos. Eu não sei se o professor, então, Estélio vai ser o primeiro. Então, tem a palavra, professor Estélio. Deixa eu ficar em pé que eu consigo organizar melhor. Antes do professor iniciar, eu quero registrar a presença de Fábio Riveiros, da Casa Civil, representando o secretário Afonso Florencio, e registrar a presença do representante da deputada Olívia Santana, Jerônimo Silva Júnior. Pronto. Bom dia a todos. Começar agradecendo o convite para que eu viesse aqui falar com vocês hoje. O tema da apresentação é políticas sociais, redução das desigualdades e pobreza no Brasil. Eu estruturei a apresentação da seguinte forma. Eu vou começar falando um pouco sobre pobreza e desigualdade no mundo, alguns indicadores para a gente poder contextualizar como é que esse fenômeno se situa no mundo afora. Em seguida, vamos falar um pouco do que a literatura, do que a pesquisa em economia tem a nos dizer sobre os fenômenos da desigualdade e pobreza e quais são as recomendações que essa literatura traz. Em seguida, vamos falar de pobreza e desigualdade no Brasil, contextualizar para o caso brasileiro, passando por políticas públicas no Brasil e algumas considerações finais, que é que a gente pode concluir dessas discussões. Então, quero começar apresentando para vocês esse gráficozinho que mostra a porcentagem da população mundial
vivendo numa situação de extrema pobreza. Aqui eu estou usando a linha mais recente de pobreza do Banco Mundial, que considera extremamente pobre aqueles que vivem com menos do que $2,15 por dia. Então, o que é que a gente observa nessa evolução, desde 1990 até 2022? Que a gente tem uma clara redução da porcentagem da população nessa situação de extrema pobreza. A gente tinha valores ali em torno de 38% no início da década de 90. Houve uma queda quase contínua até mais ou menos 2019. E com a pandemia, esse cenário de queda foi revertido. Hoje em dia, a gente está com mais ou menos 9% da população mundial em uma situação de extrema pobreza, ou seja, valores que eram similares ao período pré-pandemia. Então, a gente não conseguiu mais reduzir por conta da pandemia, da crise sanitária. E esses 9% de população em extrema pobreza representa mais ou menos 700 milhões de pessoas, certo? Vivendo com menos do que o mínimo considerado pelo Banco Mundial, $2,15, para ter um mínimo de dignidade. Essa é a linha mais atual que o Banco Central considera, já levando em consideração a paridade do poder de compra, a diferença de custo de vida entre os países. Então, a primeira informação é, a gente tem hoje em dia aproximadamente 700 milhões de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza no mundo. Quando a gente vai para o relatório mais recente do World Inequality Report, que é um relatório que sai todo ano e é coordenado por alguns dos grandes nomes da ciência econômica que estudam pobreza e desigualdade, o Piketty, o Gabriel Zucman, o Emanuel Sais, o relatório mais recente traz para a gente uma situação bem assustadora. Aqui a gente tem a renda e aqui a gente tem a riqueza. Em azul, a gente tem os 50% mais pobres. Imagine que a gente pega a população do mundo e ordena a renda e a riqueza em ordem crescente. Em azul, a gente tem a porcentagem da renda nas mãos dos 50% mais pobres. O que é que a gente conclui? 8,5% da renda total está nas mãos dos 50% mais pobres. Em verde, a gente tem a classe média, acumulando mais ou menos 40% dessa renda, concentrando 40%. E em vermelho, o top 10%, os 10% mais ricos, concentrando mais de 50% da renda mundial. O cenário é ainda mais assustador se a gente vai para a riqueza. 76% da riqueza em 2021 concentrado no top 10%. E somente 2% concentrado nos 50% mais pobres. Então, uma elevada, extrema desigualdade de renda e de riqueza. Quando a gente separa para entender como é que essa desigualdade se concentra nas diferentes regiões do mundo, o que é que a gente observa? Aqui está a América Latina, onde a gente está situado. Nós estamos junto com a África subsaariana e o Sudeste, Sul e Sudeste da Ásia, como as regiões mais desiguais do mundo. Onde o nosso top 10%, os 10% mais ricos, concentram mais de 50% da renda mundial. Então, nós estamos situados nas regiões, em uma das regiões mais desiguais do mundo, junto com países da África e países da Ásia. E os países menos desiguais são justamente os países europeus e os países do leste asiático, onde a gente verifica que a concentração é menor, apesar de ainda ser bastante elevada. E esse gráfico aqui, ele é bem interessante. Ele vai apresentar para a gente a evolução da desigualdade de renda pela razão entre os 10% mais ricos e os 50% mais pobres. Então, o que é que a gente observa? Lá no século XIX, a renda média dos 10% mais ricos era cerca de 18 vezes maior do que a renda média dos 50% mais pobres. Como é que a gente está hoje em dia? Em 2020, a renda média dos 10% mais ricos é 38 vezes maior do que a renda média dos 50% mais pobres.
Então a gente não pode concluir que o mundo ficou exatamente mais desigual, menos desigual. A gente ainda observa, apesar de uma queda evidente na pobreza, na extrema pobreza, que a desigualdade ela ainda é persistente e em níveis bastante elevados. E aqui, para finalizar essa parte de contextualização da desigualdade e pobreza no mundo, tem a evolução da porcentagem da renda, em vermelho e em azul, a riqueza, nas mãos do top 1%. A elite da elite. Os 1% mais ricos. E o que é que a gente observa? Uma estabilidade, né? Da concentração de renda e de riqueza na mão dessa elite, desse top 1%. Cerca de 38% da riqueza total nas mãos do top 1%. E cerca de 19% da renda nas mãos desse top 1%. Então, uma estabilidade assustadora, mostrando que a gente não tem sido bem sucedido em, de fato, combater essa extrema desigualdade. Certo. Tendo em vista esse cenário, né, de pobreza, que ainda está elevada, de desigualdade absurda, o que é que a literatura econômica tem a nos dizer? O que é que pesquisadores que se debruçaram sobre o tema e são reconhecidos nesse debate trazem para a discussão? Lá no início dos anos 2000, o Jeffrey Sachs, que é um economista norte-americano, ele lançou um livro chamado O Fim da Pobreza. Um best-seller, um livro que ficou muito famoso, onde ele diagnosticava que países pobres são pobres porque são quentes, têm baixa fecundidade, são infestados de doenças tropicais como malária, muitas vezes não têm acesso ao litoral. Então esses países, eles não conseguem ser produtivos e se encontram em situação de armadilha de pobreza. Qual era a solução de acordo com esse pesquisador? O que é que esse pesquisador advogava como solução para a gente conseguir superar a pobreza? Ajuda externa. Os países ricos deveriam fornecer recursos, ajudar os países pobres a se desenvolverem via transferência de recursos, via ajuda externa. Então, se a gente pega o livro do Jeffrey Sachs, está lá escrito: se o mundo rico tivesse investido 195 milhões de dólares em ajuda externa por ano, entre 2005 e 2025, a pobreza poderia ter sido erradicada. Então isso é só para situar vocês que no início dos anos 2000, essa era uma questão muito debatida, que a superação da pobreza viria via ajuda externa. O mundo rico deveria transferir recursos para poder ajudar os países mais pobres a darem esse primeiro passo, a se tornarem mais produtivos e superarem essa situação de armadilha da pobreza. Quando foi em 2012, os pesquisadores Acemoglu e Robinson, eles juntaram anos de pesquisa e lançaram um livro que veio a se tornar muito influente entre os economistas. É o livro Por que as Nações Fracassam. O diagnóstico desses autores é bastante diferente do diagnóstico que o Jeffrey Sachs apontava. Para Acemoglu e Robinson, os países não vão conseguir desenvolver, não vão conseguir superar a pobreza, se eles não conseguirem primeiro superar o seu problema político. Ou seja, os países a discussão de fim da pobreza deveria ter foco nas instituições. Então, o que esses autores vão dizer para a gente é o seguinte: o problema do subdesenvolvimento, o problema do desenvolvimento de forma geral, não é a gente identificar o que são boas políticas públicas. Isso a gente consegue saber sem grandes problemas. Mas a questão é resolver o processo político. Eles dão muito destaque à questão da corrupção. Na visão desses autores, de nada vai adiantar ajuda externa, de nada vai adiantar transferir recursos para esses países, se esses países são altamente corruptos e esse dinheiro não vai ser bem empregado. Então, para esses autores, o que precisa ser consertado para que esses países pobres possam se desenvolver e superarem a sua condição de pobreza é justamente consertar as instituições. Ou seja, direitos de propriedade bem definidos, sistemas tributários
que funcionem, que sejam progressivos, regimes políticos como a democracia, onde você desconcentra poder, sufrágio universal, órgãos fiscalizadores independentes. Então, na visão desses autores, a gente tem que superar a pobreza via crescimento econômico, via desenvolvimento econômico, o que só vai acontecer se as instituições forem consertadas. Nesse mesmo ano, uma outra dupla de economistas, que veio a ganhar o Nobel em 2019, apresentou uma visão radicalmente diferente da pobreza. O Banerjee e a Esther Duflo, no livro Economia dos Pobres, tem uma visão bem diferente do que o Acemoglu e o Robson vão dizer para a gente sobre pobreza. A Esther Duflo e o Banerjee vão dizer o seguinte: se a gente quer superar a pobreza, vamos ter foco nas pequenas questões. Vamos pegar o problema da pobreza, em vez de pensar em resolver, erradicar globalmente a pobreza, vamos quebrá-la em pequenos problemas. E vamos pensar em políticas públicas focalizadas, para superar cada problema separadamente. E aí o que é que esses autores vão advogar? Que a gente deve avaliar políticas para poder sempre formular e adotar políticas públicas baseadas em evidências. Ou seja, políticas públicas devem ser avaliadas para que a gente saiba o que funciona, o que não funciona e dedicar recursos ao que a gente tem evidência que funciona. Então esse mantra, hoje em dia repetido exaustivamente pelos economistas, de política pública baseada em evidência. O que é uma política pública baseada em evidência? É uma política pública que foi rigorosamente avaliada. Foi avaliada pelas metodologias quantitativas de fronteira, metodologias de inferência causal, modelos de equilíbrio geral computável, e a gente tem evidência de que elas trazem resultado. Então o que esses autores vão argumentar é o seguinte: vamos pensar em pequenas intervenções em algumas aldeias, em alguns municípios, em algumas vilas. O acúmulo de políticas públicas focalizadas, de pequenas transformações em pequenas regiões, pode, no longo prazo, provocar uma revolução silenciosa, uma grande mudança nesses países. E por que esses autores defendem isso? Porque, ao contrário do que argumenta o Acemoglu e o Robson, esses autores vão dizer o seguinte: instituições são difíceis da gente consertar. É muito fácil a gente falar que precisa melhorar as instituições. Quantos anos isso leva? Isso pode levar décadas. Isso pode levar muito tempo. Isso pode nunca acontecer. O próprio Acemoglu e o Robson citam como exemplos de mudanças bem-sucedidas nas instituições Revolução Francesa e Revolução Gloriosa. São dois casos muito específicos que levaram anos para acontecer. Então o foco aqui é diferente. Esses autores vão dizer: vamos focar nas pequenas questões. O argumento deles é o seguinte: algumas políticas públicas não funcionam porque elas foram mal formuladas. Elas precisam serem formuladas de modo a compreender todos os agentes que vão participar dessa política. Como é que a gente pode fazer essa política não ser pervertida pela corrupção? Se a gente consegue fazer pequenos acúmulos de políticas bem-sucedidas, a gente consegue transformar a vida das pessoas. E isso, no longo prazo, pode chegar a uma transformação mais profunda na sociedade. Então a gente tem aqui algumas visões distintas, de como combater a pobreza. O debate econômico ele partiu de uma questão de ajuda externa para foco nas instituições e agora foco nas pequenas questões, foco em políticas focalizadas. Certo? Esse argumento aqui é interessante, esse argumento é convincente, mas tem uma falha, ou melhor, uma crítica que a gente pode fazer tanto ao livro da Duflo quanto ao livro do Acemoglu e Robson. É o seguinte: como é que a gente vai discutir pobreza se a gente não fala do principal país responsável pela redução da pobreza no mundo, que foi a China? Se a gente voltar para cá, o grande responsável por essa queda da extrema pobreza no mundo foi a China. 3/4 da diminuição da pobreza mundial
mais ou menos de 1980 até 2019, foi a China. A China tirou quase 800 milhões de pessoas da situação de pobreza. Como é que a gente pode falar em redução da pobreza se a gente não fala da China? E esses livros, em geral, ignoram o fenômeno chinês. Então é muito interessante a gente pensar como é que a China foi bem sucedida em conseguir tirar tanta gente da pobreza. Algo que nenhum outro país, nem de longe, chegou perto. A gente observa que entre 70 e 2018, a China cresceu uma taxa anual de 9,5%, né, 2 vezes mais rápida do que qualquer outra região em desenvolvimento, e tirou quase 800 milhões de pessoas do mundo. E existe um debate bem interessante na literatura, né, como é que a China conseguiu esse feito de tirar tanta gente da pobreza. E o que a literatura aponta de maneira geral é que transformações estruturais na economia, uma rápida urbanização, muito investimento governamental, abertura gradual da economia, foram alguns fatores que fizeram com que a China crescesse por redução da pobreza. Porém, a desigualdade permanece um problema também na China, certo? A desigualdade tem crescido na China. A China tem a sua quantidade elevada de bilionários, certo? Então, por mais que a China tenha sido bem sucedida em crescer com redução da pobreza, a desigualdade permanece um desafio a ser superado. E um desafio que tem se mostrado cada vez mais difícil de ser superado, até mesmo na China. Educação é a solução? Esse é um tópico que eu acho que é importante, que é outro tópico muito discutido na literatura de economia. Se a gente pega lá no século XIX, surgiu uma frase que ficou muito famosa, né? Educação é a grande equalizadora. Alguns de vocês já devem ter ouvido essa frase. O que quer dizer com isso? A educação é aquela que vai equalizar as pessoas. A educação, ela é invocada como a principal solução para a desigualdade. Isso é um argumento muito comum. Muitas pessoas abrem a boca, políticos, representantes da sociedade civil, para dizer, a gente precisa de educação. Eu acho que ninguém discorda que a educação é importante. Até porque o argumento é bem óbvio. Se a gente aumenta a educação, a gente vai ter trabalhadores mais produtivos. Se os trabalhadores são mais produtivos, eles conseguem obter maiores retornos no mercado de trabalho. Eles conseguem oferir maiores salários. É um argumento intuitivo. Faz sentido, eu acho que ninguém discorda disso. Só tem 3 problemas nesse argumento de que a educação consegue ser a grande chave ou a cartada final para a gente resolver a desigualdade. Primeiro, como bem pontuado pelo professor Marcelo Medeiros, que lançou um livro excelente sobre desigualdade esse ano, essa lógica de que a educação diminui desigualdade só é válida para a renda do quê? Do trabalho. A educação aumenta salário. Se o salário aumenta, você consegue diminuir a desigualdade de renda do trabalho. Tá, mas isso em nada mexe na renda do capital, que é uma das grandes responsáveis pela desigualdade. Então, quando você melhora a educação, você melhora o salário, mas você não diminui a desigualdade na renda do capital financeiro. Então, esse argumento não consegue superar essa limitação. Segundo, o que é educação? É muito fácil a gente falar, o Brasil precisa de mais educação. Tá, quando a gente fala de educação, isso é um termo genérico. É ensino básico, médio ou superior? Se for ensino superior, que cursos? Como é que a gente discute a qualidade desse ensino? São discussões que em geral não são aprofundadas. A gente fala educação de maneira genérica. O que a evidência empírica mais recente mostra pra gente é que no Brasil, o que diminui desigualdade é ensino superior. No Brasil, o que reduz desigualdade é ensino superior. Mas avanços no sistema educacional, e a gente chega no terceiro problema agora, avanços no sistema educacional levam anos para acontecer, décadas. Falar que a educação é a solução é muito genérico. Quantos anos isso vai levar para acontecer? Quantos anos a gente consegue massificar o ensino superior? Se a gente conseguir massificar o ensino superior, como é que a gente sabe que isso vai diminuir desigualdade se a gente não sabe como o mercado de trabalho vai reagir? Então são questões complexas. Dizer simplesmente que a educação é a solução
eu acho que é simplificar demais o problema. Certo? A educação não é toda essa panaceia, como o próprio Marcelo Medeiros fala. A gente ouve muito aquela frase, né? Não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar. Ensinar a pescar pode levar meio século. E até lá, o que é que a gente faz com essa população? Vai deixar a mercê? Então, em geral, a gente tem que tomar cuidado, porque para toda resposta, para toda pergunta complexa, existe uma resposta simples e errada. Certo? Então, cuidado com isso. Políticas de transferência de renda. Hoje em dia, o tipo de política mais utilizado no mundo para se combater a pobreza. Funciona? Sim, funciona. A gente tem muita evidência empírica que funciona. Certo? Esse trabalho aqui de 2016 faz uma excelente revisão sistemática de mais de 40 avaliações de políticas públicas no mundo afora. Certo? Em vários países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. O que é que a gente observa? 130 países já adotavam ao menos um programa de transferência incondicional de renda, ou seja, um programa que não exigia nenhuma condicionalidade por parte dos beneficiários, e 63% dos países adotavam pelo menos um programa condicional. O que é que essa revisão sistemática mostra? Que, no geral, essas transferências têm efeitos positivos. Aumentam o consumo das famílias e reduzem o nível de pobreza extrema. Agora, detalhes são importantes. Primeiro, para que essas políticas sejam bem-sucedidas, as transferências não podem ser tão baixas. Por quê? Porque qual é o conceito que a gente usa para medir pobreza? É uma linha de pobreza. É um valor. Se a transferência for muito baixa, essas pessoas não conseguem passar dessa linha de pobreza. Então a gente não consegue obter evidência de que a pobreza diminuiu. Então o valor das transferências tem que ser significativo a ponto de permitir as pessoas passarem dessa linha de pobreza. Segundo ponto, não adianta essas transferências serem feitas em períodos curtos. Tem que haver uma regularidade e consistência nessas transferências. Elas têm que serem aplicadas e implementadas por períodos longos. Isso é uma vantagem que a gente tem aqui no Bolsa Família. O Bolsa Família tem uma regularidade, uma consistência. É por isso que ele é tão bem sucedido em reduzir pobreza. Então a resposta é, sim, políticas de transferência de renda funcionam. Como a gente vai ver, o Brasil tem uma das mais bem sucedidas e focalizadas no mundo, e a literatura tem encontrado efeitos muito positivos desse tipo de intervenção. Certo. E como é que o Brasil se situa nessa história? Como é que a gente pode agora trazer essa discussão de pobreza e desigualdade para o caso brasileiro? Quando a gente pega e olha o que aconteceu no Brasil ali no início dos anos 2000, pensando lá já no período onde a economia estava mais estabilizada, pós-Plano Real, a primeira década do ano 2000 foi uma era dourada para a economia brasileira em termos distributivos. A primeira década de 2000, em termos distributivos, foi a melhor que o Brasil já experimentou. Aqui a gente tem um gráficozinho do índice de Gini, da concentração da renda domiciliar per capita, da década de 70, aqui no governo Geisel, até 2015, até o governo Dilma. O que é que a gente observa? Que justamente no início aqui, dos anos 2000, foi onde a desigualdade de renda começou a cair de maneira mais expressiva. A gente teve aqui a herança de alta taxa de inflação na ditadura militar. A gente teve uma redução dessa desigualdade no governo Collor, mas essa desigualdade realmente caiu de maneira contínua e consistente no início dos anos 2000. Certo? Foi o período onde a renda média das famílias cresceu mais de 30%, a desigualdade caiu mais de 10% e a pobreza extrema caiu significativamente. Então, primeira década do ano 2000 foi uma era dourada para a economia brasileira em termos de redução de pobreza e redução das desigualdades. Quem foi um dos grandes motores dessa transformação? O mercado de trabalho. Certo? A gente pega, durante esse período da primeira década do ano 2000, houve um processo de formalização muito intensa no mercado de trabalho brasileiro. Para vocês terem uma ideia, em 2009, enquanto o mundo sofria os efeitos de uma grande recessão,
econômica internacional, só em 2009 o Brasil gerou 1 milhão de novos postos de trabalho com carteira assinada. Então o mercado de trabalho estava bombando nessa época. Isso foi um dos grandes fatores que permitiu a gente conseguir reduzir pobreza e desigualdade nesse período. Por isso que essa é considerada uma época dourada na economia brasileira. Tá, e a década seguinte? Um desastre. A década seguinte se mostrou um desastre. O que é que a gente teve? Descontrole das contas públicas, pior recessão desde a redemocratização, um processo de impeachment, lenta recuperação econômica acompanhada de uma pandemia. E o que é que as pesquisas mostram? Que toda essa crise não atingiu os estratos de renda da mesma forma. Quem foram os mais afetados? Os pobres. As pessoas que estavam na base da pirâmide. Foram as pessoas mais afetadas por essa recessão. Então aqui, ó, eu trago para vocês verem a evolução da renda domiciliar per capita, valores já deflacionados, de 2014, que foi o último ano em que a gente estava numa situação boa, e o que começa a acontecer a partir de 2015, quando a crise começa a ficar intensa. Então a gente observa aqui, ó, a queda da renda domiciliar per capita, 2015, 2016, 2017, quando a gente estava melhorando, recuperando, pandemia. A pandemia veio e atrapalhou a nossa recuperação. Hoje em dia, nós estamos aqui, ó, com valores muito próximos ao que a gente tinha quando? Em 2014. Por isso que não é exagero o que alguns economistas têm dito, que essa foi uma década perdida. A gente está agora voltando para onde a gente estava em 2014. Aqui a gente tem, ó, a concentração de renda, a evolução do índice de Gini da renda familiar per capita. Conta a mesma história, né? A gente estava, desigualdade diminuiu, voltou a crescer na crise, e nós estamos agora, pós-pandemia, nos recuperando, mas estamos com um valor próximo ao que a gente estava no período de 2014, no período pré-crise. Aqui a gente tem a evolução da parcela da renda total no Brasil, isso aqui, nas mãos dos 1% mais ricos, que é esse cinza aqui, os 10% mais ricos, que são em azul, e os 50% mais pobres, em vermelho. O que é que a gente observa? Que essa concentração de renda, ela é bastante estável ao longo do tempo. Não é verdade? A gente tem aqui, ó, mais de 55% da renda total nas mãos dos 10% mais ricos. A gente tem aqui mais de 20% da renda total nas mãos dos 1% mais ricos. E os 50% mais pobres estão aqui com mais ou menos 10% da renda. Então, uma desigualdade elevada e persistente. E aqui é a evolução das taxas de pobreza e extrema pobreza, né? A gente tem aqui em azul a pobreza, em vermelho a extrema pobreza. Novamente eu estou usando a linha do Banco Mundial, a mais recente, certo? A depender da linha de pobreza que vocês usarem, esses dados podem variar um pouco, certo? A depender da linha que for utilizada. Aqui eu estou utilizando a linha mais recente do Banco Mundial. O que é que a gente observa? Que a gente está com mais ou menos 31,6% da população em situação de pobreza, muito parecido com o que a gente tinha em 2014, e 5,9% da população em extrema pobreza, um pouquinho maior do que a gente tinha em 2014. Por isso essa é considerada uma década perdida. A gente está lutando para retomar o nível que a gente estava pré-crise. Tá, como é que a gente pode discutir então política social no Brasil? Primeiro vamos entender o que é que a literatura tem a dizer sobre por que a gente conseguiu reduzir de maneira tão intensa essa desigualdade e a pobreza na primeira década do ano 2000, e depois vamos falar do Bolsa Família. A gente não pode, se a gente vai falar de política pública para combater pobreza e desigualdade no Brasil, a gente tem que falar do Bolsa Família. A Marta Hatch, que é um dos maiores nomes que a gente tem no Brasil em política pública, ela tem um texto muito interessante. O argumento dela é o seguinte: um dos grandes responsáveis pela redução da desigualdade econômica brasileira, nessa época aqui, no início dos anos 2000, foi a nossa Constituição Federal, a Constituição de 1988. Por quê? Porque antes da Constituição,
antes da nossa Constituição de 88, apenas quem estava inserido no mercado de trabalho formal tinha acesso a benefícios previdenciários, como aposentadoria e serviços de saúde. E a Constituição rompeu com essa limitação. A Constituição, ela conseguiu reduzir desigualdade e pobreza ao conceder direitos de aposentadoria, inclusive benefícios não contributivos, como é o caso do BPC. E foi um período onde a gente teve políticas públicas voltadas para a redução da pobreza e saúde e educação garantidos de maneira gratuita na nossa Constituição. Então o que a gente observa é que a Constituição de 88, ela vinculou aposentadorias que não dependiam de contribuição prévia ao salário mínimo. Isso foi muito importante para reduzir a desigualdade e constitucionalizou o Sistema Universal de Saúde e Educação. A gente teve, como a gente viu, um mercado de trabalho bastante aquecido, que conseguiu absorver a mão de obra, o processo de formalização do mercado de trabalho. E o que é que o governo Lula fez que foi tão expressivo para reduzir a desigualdade e a pobreza? Ele juntou as políticas de transferência que existiam, que era Bolsa Alimentação, Bolsa Gás, Vale Alimentação, o Vale Gás, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ele juntou tudo isso no Bolsa Família. E aí a organização dessa política, que antes era descentralizada, você tinha cada uma dessas transferências sob responsabilidade de um ministério diferente. O governo Lula juntou tudo, focalizou bem a política e facilitou a administração da política via consolidação do cadastro único. Então isso foram alguns dos fatores que resultaram nessa queda da desigualdade. E aqui, a política de valorização real do salário mínimo. Uma vez que vários benefícios contributivos foram associados ao salário mínimo, a valorização real do salário mínimo aumentou o valor desses benefícios, como é o caso do BPC. Isso ajudou muito a reduzir pobreza e desigualdade no Brasil. E o Bolsa Família, para encerrar a minha apresentação. O Bolsa Família é o programa mais bem sucedido que a gente tem de transferência de renda, certo? É uma transferência de renda condicional, ou seja, os beneficiários têm alguns condicionantes que precisam ser atendidos para receberem o benefício. E ele surgiu, como eu disse, da unificação dos programas de transferência que existiam na época, o Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, por aí vai. Foi criado em outubro de 2003, com o foco de combater a pobreza extrema e a pobreza. Os critérios do Bolsa Família foram mudando ao longo do tempo. Atualmente, quem é elegível ao Bolsa Família são aqueles em situação de extrema pobreza, renda familiar per capita mensal de até R$ 109, e na situação de pobreza, renda familiar per capita mensal entre R$ 109 e R$ 218. Aqui a gente tem a evolução do número de beneficiários do Bolsa Família. A gente tinha mais ou menos 6 milhões de famílias atendidas em 2004. Hoje em dia a gente tem aqui pouco mais de 20 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família. É um programa que tem uma cobertura bastante expressiva. O valor base do Bolsa Família atualmente está em R$ 600, com vários adicionais diversos. E as condicionalidades do Bolsa Família, o que os beneficiários precisam atender para serem beneficiados, para receber o Bolsa Família, são algumas condicionalidades de saúde e algumas de educação. Então, cumprir o calendário nacional de vacinação, acompanhar o estado nutricional de menores de 7 anos, pré-natal para as beneficiárias gestantes, frequência escolar de 60% para crianças de 4 a 6 anos e frequência escolar mínima de 75% para pessoas de 6 a 18 anos. São alguns dos condicionantes que precisam ser atendidos para o recebimento do Bolsa Família. Em 2016, o Bolsa Família representou uma despesa aproximada de 0,4% do PIB. Hoje em dia está em torno de 1,5% do PIB. Esse valor não é tão alto como pode parecer. Só para ter uma noção, com previdência a gente gasta mais do que 8 vezes isso hoje em dia.
gastava mais de 30 vezes isso em 2016. Certo? Então é uma política que funciona, é uma política que vale a pena. Como é que eu sei que ela funciona? Porque ela já foi avaliada. Política pública baseada em evidência. Política pública que foi avaliada. O que não falta no Brasil são avaliações do Bolsa Família. Então a gente tem aqui, em 2006 e 2007, avaliações feitas por pesquisadores do IPEA, né, Rodolfo Hoffmann, C.G. Soares, pessoas de alta capacidade, avaliaram o Bolsa Família e observaram que entre 95 e 2004, 21% na redução do coeficiente de Gini foi ocasionado pelo Bolsa Família. Então você tem aqui vários trabalhos que estimaram quedas expressivas na desigualdade de renda ocasionadas pelo Bolsa Família. A gente tem evidência que o Bolsa Família reduz insegurança alimentar e aumenta a probabilidade da criança ter peso adequado para sua altura. A gente tem evidência que o Bolsa Família, junto com o BPC, foi responsável por 1/5 da redução da desigualdade entre 2013 e 2005, também tendo contribuído para a redução da pobreza. A gente tem evidência que o Bolsa Família está correlacionado com a chance da criança frequentar a escola. A gente tem evidência de que entre 2001 e 2011, 16% da queda do índice de Gini foi ocasionado pelo Bolsa Família. Se discute que o Bolsa Família é uma política que desestimula o trabalho. Essa é uma crítica muito comum ao Bolsa Família. Desincentiva as pessoas a trabalharem. O que é que a evidência mostra? Que isso não é verdade. Certo? Os trabalhos mais recentes encontram um efeito positivo do Bolsa Família na participação no mercado de trabalho formal, principalmente entre os mais jovens. Há evidência, inclusive, de que o efeito multiplicador do Bolsa Família, que está mais ou menos estimado em 1,8 a 2, ou seja, para cada R$1,80 gasto no Bolsa Família, para cada R$1 gasto no Bolsa Família, você gera mais ou menos R$2,80 na economia. Esse efeito multiplicador faz com que alguns municípios tenham crescido, mais do que teriam crescido na ausência do programa, e esse efeito multiplicador faz com que o aumento na demanda por trabalho compense qualquer efeito negativo que teria sobre a oferta de trabalho, por conta de desestimular o emprego. Então as pesquisas não encontram evidência de que o Bolsa Família está desestimulando a oferta de trabalho por parte das pessoas. Certo? Isso também é um mito que a gente precisa derrubar. Então, por fim, o que é que eu quero deixar de mensagem? Primeiro, citando novamente o professor Marcelo Medeiros, o Brasil ele é formado por uma massa muito uniforme de pessoas de baixa renda. Uma massa muito grande de pessoas que têm renda muito parecida e uma pequena elite, certo? Que está lá no topo. Se a gente quer entender pobreza no Brasil, a gente olha para a base da pirâmide. Mas se a gente quer entender desigualdade, a gente tem que olhar para o topo. Como é que eu provo isso para vocês? Está aqui, Essa tabelinha foi feita pelo Sérgio Gobetti, se eu não me engano também do IPEA, onde ele usou os dados mais confiáveis possível para analisar concentração de renda. Os dados do imposto de renda pessoa física. Dado mais confiável possível para a gente entender concentração de renda. O que é que ele observa? Entre 2017 e 2022, a renda média do top 0,1%, o extremo da riqueza, a renda média do top 0,1% cresceu, em termos nominais, 87%. O top 1%, a renda média cresceu em termos nominais, 67%. O top 5% cresceu 51%. E os restantes 95%, que tem renda média de R$ 1.748 e passou para 2.300. Cresceu 33%. Então quem é que cresce no país? Os mais ricos. Cresce em uma taxa muito elevada. Certo? Então o que a gente verifica é que nesses 95% aqui, há mais homogeneidade em termos de renda do que só nesse top 5%. Então se a gente quer entender desigualdade no Brasil, a gente tem que olhar para o topo. O topo da pirâmide é o que explica a desigualdade brasileira.
Por fim, deixo também essa mensagem: educação é condição necessária. Ninguém discute isso. Educação é condição necessária para combater pobreza e desigualdade. Não é condição suficiente. Não é toda essa panaceia que as pessoas alardam por aí. Até porque a educação, como eu falei, é um termo genérico. A gente precisa entender melhor o que é educação. Certo? Segundo, quais são as políticas hoje em dia mais discutidas entre os países? Taxar bilionário. Taxar bilionário, taxar grande multinacional. Prêmio Nobel em Economia falando isso, na entrevista à Folha de São Paulo esse ano. Taxar bilionário não é mais uma questão de esquerda ou direita, é uma necessidade, é uma realidade. A gente precisa discutir isso, isso precisa ser adotado de maneira ampla. Existe muito debate se isso provocaria ou não fuga de capital do país. Eu acho que existem boas formas da gente conseguir controlar essa saída de recursos, mas a ideia aqui é que isso seja uma política ampliada em larga escala, pela maior parte dos países, justamente para evitar esse tipo de problema. Políticas públicas precisam ser monitoradas e avaliadas, certo? Essa agenda de pesquisa já está consolidada em qualquer país desenvolvido. A gente precisa saber o que funciona e o que não funciona, para a gente poder aplicar recursos no que funciona. A gente precisa avaliar e monitorar políticas públicas e ter em mente que algumas pequenas políticas podem trazer grandes resultados. Políticas pequenas, implementadas em pequenas vilas, pequenas comunidades, pequenas localidades, podem transformar a vida de muita gente. Essa é a mensagem que alguns autores trazem. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Bom, pessoal, excelente apresentação do professor Stélio. Eu imediatamente passo a palavra para o professor Julião. Eu não quis interferir no excesso de tempo, mas eu achei que era bom terminar para a gente. Alô. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, com relação à discussão que o professor Stélio começou aqui sobre políticas de redução das desigualdades, na última linha que ele apresentou, que existe uma linha de pesquisa que sugere que parte considerável das desigualdades no Brasil, da diminuição da pobreza, veio através não só de políticas governamentais, políticas conjunturais, mas sim de políticas vindas de uma estrutura de longo prazo, tá? Ligadas principalmente à Constituição de 88, é o que eu vou focar aqui, essencialmente na discussão sobre o Sistema Único de Saúde. Tá? Bom, de maneira geral, a política de saúde que é implementada no mundo, ela tem uma preocupação de ter duas funções. A primeira função é ser um mecanismo de transferência indireta de renda. Tá? Então, a política de saúde, ela funciona como um mecanismo de diminuição da pobreza, da vulnerabilidade econômica das pessoas. Só que, diferente da política de transferência de renda direta, em que a pessoa recebe o dinheiro para consumo, esse mecanismo funciona de uma maneira que a transferência serve para permitir o acesso a serviços de saúde. Tá? E aí, essa política é realizada de forma consistente, em parte considerável dos países do mundo, em maior ou menor intensidade, dependendo das questões de natureza políticas, institucionais, culturais, da realidade econômica de cada país. Mas, de forma geral, é uma preocupação grande dos países desenvolver políticas de saúde de forma a permitir uma diminuição dessa extrema pobreza e também permitir o acesso a serviços de saúde. Bom, antes de começar a discutir aqui sobre o SUS e como o SUS contribuiu para retirar milhões de pessoas da pobreza e alterar profundamente o perfil epidemiológico da população desde a sua Constituição, vou falar um pouco como funciona as políticas públicas de saúde no mundo, grosso modo, como está estruturado os sistemas. Então, o acesso a serviços de saúde no mundo pode ser feito de maneira privada, através de desembolso direto, você vai lá e paga pelo serviço de saúde que você está precisando, ou através de mecanismos de pagamento indireto via o que a gente chama de seguros de saúde, que aqui no Brasil a gente chama popularmente de plano de saúde.
tá? Mas também o acesso pode ser feito via políticas públicas por sistemas de saúde, tá? E a forma como os sistemas de saúde funcionam no mundo varia substancialmente. Não dá para fazer uma comparação direta entre os sistemas de saúde, porque tem uma série de questões de natureza institucional, social, cultural, mas, grosso modo, a operacionalização se dá basicamente através de 3 mecanismos básicos. O primeiro é um sistema de seguro, por seguro público de saúde. Funciona basicamente como se fosse um plano de saúde público. O Estado, nesse caso, ele fica responsável pela gestão do recolhimento de recursos. Em geral, isso se dá através tributação sobre a folha de salário. Então, o trabalhador está no mercado formal de trabalho, tem o seu salário e é tributado um percentual em cima do seu salário. Esse tributo vai ser recolhido, tá? A gestão desse recurso vai ser feita de forma descentralizada, regionalizada, tá? E você passa a ter direito a um plano público de saúde, e quando você precisar, você vai para acessar os provedores desses serviços, que são os médicos, as clínicas, as empresas que fazem exames laboratoriais, imagem, radiografia, hospitais, por aí vai. Tá? Que, em geral, nesses sistemas tendem a ter natureza privada, ou de associação de grupos privados, ou grupos coletivos de trabalhadores individuais. Quando a pessoa não tem condições de ter acesso ao mercado de trabalho, ou então é uma questão de vulnerabilidade, o Estado tem a responsabilidade de pagar por esse seguro. Então, em um país que tem um sistema público de saúde baseado em seguro, todo mundo tem um plano de saúde, tá? Então, de certa maneira funciona de forma igual para todo mundo. Bom, o outro sistema é o sistema de pagamento por reembolso. No primeiro sistema, o Estado fica responsável pela gestão da coleta de recursos, né? E fica responsável por regulamentar, e, nesse caso, a provisão fica de responsabilidade da iniciativa privada. No sistema de pagamento por reembolso, o Estado fica responsável por financiar a saúde pública através do recolhimento de tributos, impostos e contribuições. Então, ele é um financiador, mas ele não faz a provisão do serviço. É um sistema é como se fosse um sistema de voucher, tá? Em que você tem o direito a acessar a saúde, só que a prestação não é feita pelo Estado, mas sim pela iniciativa privada, e o Estado faz o pagamento. Uma coisa parecida com esse sistema é o que acontece, por exemplo, que não chega a ser um sistema, mas são políticas públicas, é o que acontece mais ou menos, por exemplo, nos Estados Unidos com os programas Medicare e Medicaid. Tá? Você tem elegibilidade, né? No caso do Medicare e Medicaid, é um programa mais restrito, não chega a ser um sistema, tá? Mas você tem critérios de elegibilidade, e aí você tem direito a acessar certos serviços. A prestação do serviço é feita de forma privada, né? Na iniciativa privada, e o Estado faz o ressarcimento. Esse é o sistema de pagamento por reembolso, que o Estado é o financiador, mas ele não é o provedor. E a segunda forma é um sistema universal, em que o Estado vai ser o financiador e ele vai ser o provedor, tá? Então, a prática da política de saúde, nos sistemas de saúde mundo afora, principalmente nos sistemas mais desenvolvidos, funciona a partir dessas 3 maneiras básicas, né? Não significa que um país vai ter exclusivamente um tipo de sistema. O que acontece na prática mundial é que há um mix dos sistemas, uma mistura dos sistemas. Então, por exemplo, no caso do SUS, que eu vou explicar mais à frente, você tem mecanismos de pagamento por reembolso, que é quando, por exemplo, o SUS paga internações na iniciativa privada. Então, a provisão do serviço não é feito pelo sistema público, é feito pelo sistema privado, mas o financiamento é feito pelo público, tá?
Bom, dado isso, essa explicação rápida, para a gente entender um pouco o que eu vou discutir mais à frente, qual a importância da política de saúde no mundo? Você tem efeitos na saúde coletiva, e isso tem implicações do ponto de vista da produtividade, e não só da produtividade, mas também do ponto de vista do bem-estar do indivíduo, né? E além disso, como eu já discuti aqui, é um instrumento importante para a diminuição de desigualdades e diminuição de extrema pobreza, porque permite que muitas pessoas que não têm a possibilidade de acessar privadamente os serviços de saúde tenham via sistema público. Bom, e aí, mais à frente, eu vou discutir alguns pontos que eu coloquei aqui. Bom, vou falar agora sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. A gente passa a ter o SUS a partir da Constituição de 88, quando é definido que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Antes do SUS, como o professor Estélio já comentou, havia uma dificuldade muito grande de acessar os serviços de saúde, porque antes o sistema funcionava a partir como um sistema de seguro. Tá? Que você tinha aqui um braço do INSS, do pai do INSS, INPS, chamado INAMPS, fazia o recolhimento de um percentual do tributo, e você, uma vez que trabalhava com carteira de trabalho, né, tinha carteira de trabalho assinada, você contribuía, e a partir disso você estava dentro de um sistema de seguro, tá? E aí, só que esse acesso era restrito, né? Limitado a um percentual pequeno dos trabalhadores que estavam no mercado formal de trabalho. Com a Constituição de 88, isso muda radicalmente, e aí você traz dezenas de milhões de pessoas que não tinham acesso ao sistema de saúde para um sistema. E aí começou os desafios do SUS. Com a Constituição de 88 e as leis complementares que regulamentam o SUS, que são leis de 1990, você tem a institucionalização do SUS, e a forma como o sistema foi estruturado, principalmente nas leis complementares dos anos 1990, leva em conta muitas reivindicações populares e de base, principalmente movimentos da reforma sanitária, tá? E movimentos também políticos dos trabalhadores da saúde, da academia, de organizações da sociedade civil, que reivindicavam políticas de saúde mais intensas e providas pelos governos. Bom, o SUS, ele é o maior sistema público de saúde do mundo, tá? Em termos de tamanho, uma vez que atende dezenas de milhões, mais de uma centena de milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas. Se estima que 70% da população brasileira seria SUS dependente, ou seja, depende exclusivamente do SUS para ter acesso a serviços de saúde, e que cerca de 90% usaria o sistema em algum momento da vida. Então, o sistema, ele atende tanto os mais pobres quanto os mais ricos, dependendo da necessidade, mas de forma geral, os estudos mostram que o sistema tem uma natureza progressiva muito grande. Tá? Então, ele, de forma geral, tem alguns elementos do sistema que tem uma natureza de regressividade, que eu vou explicar mais à frente com a média complexidade, mas o sistema, no todo, tem uma natureza de progressividade. Ou seja, é uma política que, a partir de seus princípios de equidade, atinge principalmente os mais pobres. A responsabilidade operacional e financeira, a Constituição definiu que dos 3 entes, estados, municípios e a União, tá? E o SUS, quando ele foi instituído sobre certos parâmetros. Isso é muito importante porque foi um mecanismo que permitiu o sistema se blindar da possibilidade de ele ser descaracterizado ao longo das décadas. Tá? Esses princípios são universalidade, todo cidadão tem direito à saúde e o Estado deve prover isso,
Tá? Integralidade, as ações vão desde a prevenção até a reabilitação, ou seja, você tem no sistema trabalhando em programas de promoção à saúde e prevenção, até coisas muito complexas como tratamento de câncer e transplante de órgãos. Então você tem, esse é o princípio da integralidade. O princípio da equidade diz que a política ela é para todos, né, pelo princípio da universalidade, mas ela não é conduzida de forma igual para todos. Ou seja, é preciso tratar indivíduos diferentes de forma diferente, de forma a você garantir o princípio de equidade. Ou seja, aqueles que são mais vulneráveis têm um tratamento especial em relação àqueles que não são vulneráveis. Descentralização. Isso significa que a gestão e a operacionalização ela acaba sendo delegada essencialmente aos municípios, é delegado também aos estados, mas também os municípios têm uma participação super importante na forma como é conduzida a gestão do sistema. Tá? Regionalização significa que certos tipos de políticas e programas executados pelo SUS precisam ser geridos e administrados em termos regionais, tá? Não em termo local. E isso é super importante porque torna o sistema mais eficiente, que eu vou discutir um pouco disso mais à frente. Hierarquização, você tem que as políticas possuem uma hierarquização de acordo com o nível de complexidade e a intensidade biotecnológica envolvida, tá? Desde ações de atenção primária, como vacinação, acompanhamento de pessoas diabéticas, distribuição de medicamentos simples, até questões mais complexas como internação, tratamento super complexos, como de doenças crônicas, e também a participação popular, que é um dos princípios mais importantes do sistema, que é o seguinte: a política nacional de saúde ela tem que ter participação popular. O que significa isso na prática? Significa que a política não pode ser desenhada lá em cima e ser definido o quê? Quem está embaixo, ou seja, os estados e os municípios, devem simplesmente executar o que é definido pelo Ministério da Saúde. Acontece de forma prática da seguinte maneira: o Ministério da Saúde, os membros do Ministério da Saúde, se reúnem com o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde e com o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde para debater a política. Então, isso é super importante porque as discussões são feitas levando em consideração as reivindicações de base, ou seja, dos secretários municipais de saúde, principalmente, que estão na lida do dia a dia das questões operacionais e dos problemas práticos, né? E aí isso torna a discussão bem mais interessante e a elaboração bem mais efetiva. Bom, no caso do Brasil, você tem que o sistema de saúde, ele é gerido pelo Ministério, Ministério da Saúde, por 20 secretarias estaduais de saúde do Distrito Federal e de mais de 5.600 secretarias municipais de saúde, o que exige uma capacidade de coordenação imensa. Bom, com relação à regulação e operação, de forma geral, a operacionalização fica a cargo dos municípios. E, portanto, esses ficam responsáveis pela maior parte da prestação dos serviços. Os estados ficam responsáveis por serviços que dizem respeito à rede hospitalar e, de forma geral, também à média e alta complexidade. Tá? Por exemplo, policlínicas. O governo federal fica responsável pela gestão e coordenação da política nacional de saúde e também fica responsável pela maior parte do financiamento. Alguns problemas que a literatura mostra com relação ao Sistema Único de Saúde é que na atenção primária as evidências empíricas mostram uma desigualdade de acesso a serviços de saúde, principalmente devido à capacidade de financiamento dos municípios
nos serviços, uma vez que você tem uma desigualdade muito grande da atividade econômica no espaço geográfico, isso implica uma desigualdade também na capacidade de arrecadação dos municípios. Na atenção secundária, que diz respeito a, por exemplo, serviços de especialidade, como um dermatologista, cardiologista, exames clínicos de imagem, de radiografia, entre outros, pequenas cirurgias, entre outros, você tem dificuldade de acesso, uma vez que a forma como o sistema foi pensado e estruturado, muitas vezes dificulta o acesso daquelas pessoas mais vulneráveis a esses serviços de média complexidade, uma vez que eles têm que passar pelo serviço de atenção primária e pode haver uma dificuldade de acesso na atenção primária. Com relação à atenção terciária, o problema principal é a elevação dos custos em saúde, que tem sido expressivo nas últimas décadas, tá? Bom, com relação ao financiamento do SUS, você tem um ponto que é o seguinte: quando você olha a despesa total em saúde no Brasil, essa despesa não é muito diferente da despesa total de saúde das despesas dos países da OCDE, né? Não é muito diferente, fica muito próximo da média de despesa dos países da OCDE. O problema, então, o Brasil relativamente não gasta pouco em saúde, tá? É um país que gasta relativamente bastante em saúde. O problema se dá na distribuição desse gasto. A maior parte desse gasto é realizado pelo setor privado e a menor parte pelo setor público. Ou seja, cerca de 4% da despesa, 4% do PIB, né, representa a despesa pública e cerca de 6% do PIB representa a despesa privada. O que é uma anomalia para um país que tem um sistema público de saúde de natureza universal. Porque quando você compara com os países desenvolvidos, que têm bons sistemas públicos de saúde, o gasto privado é residual. Se estima que a média de despesa pública em saúde nos países da OCDE é cerca de 70%. A gente é menos de 50%, o que demonstra claramente um problema relativo a subfinanciamento. Outro problema dentro disso é a despesa per capita, né? O Brasil possui uma dimensão populacional muito grande, e além dessa questão do pouco recurso público que é destinado ao sistema, você tem um ponto que é o tamanho da população, o que derruba consideravelmente a despesa per capita, fazendo com que essa despesa seja de 4 a 7 vezes menor quando comparado com outros sistemas semelhantes, o que demonstra claramente um subfinanciamento. Esse subfinanciamento tem uma natureza histórica e política que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, de forma geral, o financiamento do SUS, ele acabou sendo, desde a sua Constituição de 88 e as leis que o complementam de 1990, muito difícil. Tá? Nos anos 90, o SUS ficou profundamente dependente da política governamental, da política fiscal que foi definida à época. Quando foi instituído, se definiu que 30% do orçamento da Seguridade Social seria destinado ao SUS, mas isso acabou por questões políticas não vingando. E os anos 90 foram anos extremamente difíceis para o sistema. Tá? A gente só começou a pensar em uma estrutura de financiamento razoável a partir dos anos 2000, não por discussões vindas de alocação de recursos no PILOA, no Projeto de Lei Orçamentária Anual, mas sim a partir de vinculação de receitas, ou seja, definição de regras que definem um percentual mínimo de aplicação de receitas governamentais no sistema. E isso foi sendo construído a partir dos anos 2000, tá? De forma vagarosa, mas foi acontecendo aos poucos. Mas, com a regra do teto de gasto, popularmente conhecida regra do teto de gasto, a emenda constitucional de 95, a situação se deteriorou bastante. Tá? Então, você teve a eliminação de todos esses mecanismos que foram instituídos desde os anos 2000, né? E aí, a partir da emenda constitucional, houve perdas significativas de recursos no sistema.
Bom, uma outra discussão que é posta aqui é que o SUS tem um problema relativo a... ainda dentro do financiamento tem um ponto relativo a, como já foi discutido aqui na sessão anterior, problemas vindos do Pacto Federativo, tá? Como você tem uma disputa pode haver uma disputa entre os estados e entre os entes da federação por saber quem é que vai ficar responsável por a maior parte da arrecadação tributária, isso esbarra esse conflito distributivo que existe entre os entes e entre os estados, e muitas vezes também entre os municípios, faz com que haja uma dificuldade muito grande em garantir um sistema de financiamento que garanta a equidade. O ponto é o seguinte, é que a União arrecada cerca de 68% da carga tributária, né? Os estados cerca de 25% e os municípios cerca de 6%, grosso modo. Tá? Isso faz com que haja uma desigualdade muito grande no poder de arrecadação tributária dos entes e, no final das contas, isso representa um problema na hora dos entes menos ricos, estados e municípios, financiar os serviços de saúde. Tá? Esse problema tentou-se mitigar esse problema através de inúmeros mecanismos de transferência governamental de receitas, transferência de receitas governamentais, seja da União para os municípios, seja da União para os estados, mas ainda assim você tem uma dificuldade muito grande de equalizar esse problema. Bom, um outro problema relativo ao SUS, além do subfinanciamento, diz respeito à gestão, tá? Gestão e principalmente eficiência. O SUS ele tem sérios problemas de eficiência. É um sistema que, de forma geral, apresenta muitas ineficiências sérias. O principal problema de ineficiência do SUS diz respeito principalmente ao sistema hospitalar. Tá? E nesse caso você tem um problema que no final das contas acaba resultando em dificuldades de acesso das populações mais vulneráveis. Outro ponto é que a literatura aponta que é preciso haver um melhor esforço de gestão, tá? Maiores mecanismos de financiamento e de investimento e também mecanismos de accountability, que é o que está sendo cada vez mais discutido, né, na melhoria do sistema de saúde. Bom, com relação ao futuro, o SUS precisa resolver o problema do baixo financiamento crônico, que se estende desde os anos 90, melhorar a questão da gestão, tá? Desenvolver mecanismos de financiamento mais efetivos, que levem em consideração também questões de punição, atingir metas, levando em consideração, nesse ponto, critérios de equidade. E outra coisa é que a Política Nacional de Saúde, tá? Que é super importante como um mecanismo de transferência indireta de renda, afeta a saúde da população, mas ela não pode estar desconectada de outras políticas que inevitavelmente afetará a saúde coletiva. Então, a questão da política educacional, de saneamento básico, de mobilidade urbana, de habitação e de renda, também casam com a política de saúde, no sentido que também essas políticas têm influência muito significativa no padrão de saúde da população. Existem inúmeros trabalhos científicos que mostram, desde os anos 90, todos os resultados positivos com relação à saúde da população brasileira, que foram instituídos a partir dos programas e das políticas do SUS ao longo desses mais de 30 anos. Né? E, de forma geral, a gente observa que o SUS ele conseguiu ser um importante instrumento para permitir uma maior distribuição de renda, não uma distribuição direta, mas uma distribuição indireta, e, por consequência, diminuir a dificuldade que a população mais pobre tem a serviços de saúde. Tá? Então, é isso. .
Bom, muito obrigado, professor Julián. Agora vamos passar uns 5 minutos aí para um diálogo com os colegas, né, algum questionamento específico para a apresentação do professor Julián e o caso mais geral apresentado pelo o Stélio. Eu já vou avançando com um pequeno questionamento que é uma curiosidade, não é da minha área, mas eu gostaria pontualmente de saber, através de vocês, quando é que nós estamos diante de um conceito de política social e quando é que estamos diante de um conceito que nós chamamos de políticas públicas. Isso eu acho relevante para a nossa plateia de estudantes ficar mais ou menos esclarecido sobre essa questão. Muito obrigado. O professor Balanco também está inscrito. Bem, boa tarde já a todos e todas. Elson Pires, eu sou professor titular aposentado da Unesp de São Paulo. Tá? Eu moro aqui em Salvador. Sou daqui e saí daqui em 84 e estou de volta aposentado. Tá? Passei minha vida toda estudando no Brasil, São Paulo e Bahia. Tá? E, bem, as questões vão diretamente para o Silvio, mais especificamente. Tá? Eu acho importante, você trouxe um debate que é um debate antigo entre nós economistas. Tá? Você colocou, são mudanças institucionais ou políticas focalizadas? Ou, eu colocaria desculpa. Tá? Porque, da mesma forma como você fez uma afirmação que a educação é a solução, isso é para o debate acadêmico. Eu também acho que a política Bolsa Família também não é a solução. Tá? Porque ela não toca, tá, nos problemas institucionais da economia brasileira históricos. Tá? Eu estou aqui aproveitando para resgatar, tá, os velhos economistas que eu estudei, tá, lá atrás e que não apareceu aqui no debate. Tá? Não é só Celso Furtado, Chico de Oliveira, mas os velhos Ottaviani, uma série de profissionais que eram estruturalistas, porque na época nós não nos considerávamos muito institucionalistas. Tá? Isso aí veio muito mais, tá, depois da divulgação do Douglas North e Robert Boyer, os institucionalistas franceses. Tá? Que eu tive a oportunidade, que eu estudei muito isso daí. Então, eu diria o seguinte, que é mais um debate. Tá? Como é que você reage, por exemplo, tá, a um fato? Tá? Existe em vários estados do Brasil, tá, e a Bahia está entre eles, tá, que há um grande número de Bolsa Família superior aos trabalhadores com carteira de trabalho assinada. Tá? Eu até me pergunto que tipo de capitalismo é esse. Tá? Porque, na verdade, é o seguinte, quer dizer, se as instituições são difíceis, tá, não são difíceis de mudar? São, sim. Tá? Óbvio que são, porque passa por costumes, culturas, tá? Mudanças estruturais na economia. Você, inclusive, citou logo depois a China, tá? E falou a palavra mudanças estruturais. Tá? Quer dizer, sem essas mudanças estruturais, tá? Não vou falar só da reforma agrária, reforma urbana, tá? As mudanças sobre a reforma tributária, etc. Então, para mim, não há uma bala de prata para acabar com a pobreza neste país, senão já teríamos acabado. Tá? E ela persiste. Tá? E temos esse dilema. Tá? Quer dizer, se a economia não cresce, se você colocou os grandes fatores, só mudamos porque o mercado de trabalho mudou. Eu estou de acordo com você. Tá? Mudou, o mercado de trabalho mudou muito. E depois ele retrocedeu. E voltamos a situações, às vezes, até antes desse século. Tá? Então, são pontos que eu acho que mereceria apenas refletir. Tá? Porque, sinceramente, tá, há todo um debate, tá, sobre a funcionalização da pobreza para a política na Bahia, no Brasil. Isso não sou eu que digo, não. O Chico de Oliveira já falava isso no século passado. Tá? Então, essas questões não podem ficar de fora, tá, de qualquer debate de fim da pobreza neste país.
Tá? Quer dizer, há necessidade de uma mudança. Eu não estou falando de mudança estrutural que vai mudar o capitalismo do Brasil, não, mas uma mudança no regime de acumulação que aponte um outro tipo de capitalismo. Eu acho que é fundamentalmente importante para isso. Então não é só mudança das instituições ou políticas focalizadas, mas é um conjunto de políticas que já foi colocado inclusive aqui numa mesa anterior, que fazem com que acabe a pobreza. Tá? Porque é complexa e é difícil. Tá? É muito difícil. É muito difícil. Tá? E os economistas fazem um esforço, mas a sociedade, às vezes, ou o Congresso Nacional, como foi discutido aqui, às vezes não caminha nessa direção. Tá? Então é preciso que ele tenha claro, tá? Que tudo foi colocado numa mesa anterior aqui, vou acabar, tudo como fosse correlação de forças. Também não vou colocar assim, se for da dependência da correlação de força, nós estamos ferrados. Tá? Mas é um pouco a economia do trabalho, a economia política precisa se abrir mais e voltar a resgatar alguns temas que são históricos, tá? A nossa sociedade brasileira e a Bahia em particular. Era isso. Nós já agora, aproveitando, se tem mais algum inscrito, para fechar logo uma leva. Vamos abrir só 2 levas de inscrições, porque já estamos com o tempo mais ou menos adiantado. Já podem fazer, não é? E os colegas vão tentar responder. E algumas reflexões, como disse o professor, a gente não responde tudo aqui. São reflexões que o próprio professor fez uma reflexão que eu acho que é como se fosse uma sua contribuição à agenda que está em debate, né? O nosso colegas também vão tentar responder, mas eu não acho que estamos aqui para responder todas as preocupações. Cada um faz as suas reflexões. Eu acho que essa que o professor levantou é uma reflexão importante. Mas, de qualquer forma, não havendo um inscrito, eu passo para eles responderem. Está escrito. Está ok. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Fábio Viveiros, trabalho hoje na Casa Civil do Governo do Estado, aproveitando de saudar a mesa, professores, né? Sou economista também, vou fazer 20 anos de formado. Vim aqui, acho, professor, primeiro encontro baiano de economia, o senhor palestrou, se eu não me engano, não foi? O primeiro ou o segundo, mas isso já faz muito tempo, né? E eu tive o prazer de ouvir sua palestra, mas gostaria de contribuir com esse debate, falando aí sobre o efeito multiplicador, né, do Bolsa Família, né, nesse sentido. Bolsa Família, pessoal, ele corresponde a 0,5% do PIB, né? E o 0,5% do PIB, ele consegue ter um efeito multiplicador de 2,16. Então, é uma política de transferência de renda que, além de contribuir significativamente de 15% a 25% do impacto na redução da pobreza do país, ele consegue girar a economia, né? Para os estudantes que estão aqui, o efeito multiplicador vai de uma forma imprevisível, e talvez até incalculável. Talvez esse efeito multiplicador esteja até sendo bastante modesto, né? Porque se você consome mais carne, a pessoa compra mais ração, compra mais vacina, paga mais transporte, compra mais gasolina, e isso aí é uma coisa que é difícil até de calcular. Mas então a gente tem 0,5% do PIB aplicado em redução de 15% a 25% da pobreza, com efeito multiplicador que acaba, se vocês olharem gráficos do IBGE dos últimos 20 anos, 15 anos, vocês vão ver que a gente tinha uma população em 2005, 2006, que tinha 60% das pessoas na linha da pobreza, né? Você tinha 10% de ricos e tinha 30% de classe média. O último gráfico que eu vi, houve uma transferência dos pobres, digamos assim, para a classe média, e aí você pergunta assim, mas e os ricos?
os ricos praticamente dobraram. Então, parte da classe média, entre aspas, enriqueceu. E o critério de riqueza do IBGE, dos mais ricos, contempla boa parte dessa plateia aqui, né? E da mesa, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: o efeito multiplicador de um programa de transferência de renda, ele não só insere e tira da pobreza a população, como também ele faz com que pessoas que eram classe média entrem, digamos assim, numa faixa de riqueza. Para não me alongar muito devido ao horário, eu também gostaria de falar sobre a importância que foi aqui tratada também, da gente tratar do mercado de trabalho de uma forma assim, vamos supor, há 248 anos atrás, Adam Smith publicou A Riqueza das Nações. Naquela época, digamos assim, a grande novidade era a máquina a vapor, né? Hoje a tecnologia, ela está desempregando. A gente tem digamos assim, um desafio muito grande na sociedade, que é inserir os estudantes, os trabalhadores, num processo, no mercado de trabalho, né? Porque hoje tudo que está sendo implementado é muito intensivo em capital e tecnologia. E a turma vai trabalhar onde? E quem está se formando em economia aqui vai trabalhar onde? Você tira uma Ford, entre aspas, que empregava direta e indiretamente 25 mil pessoas, com salários bons, digamos assim, médios, e você traz uma BYD com muito sacrifício, digamos assim, institucional, que vai empregar 7, 5, tudo bem, bacana e tal. Mas veja que mais da metade dos empregos foram substituídos por robôs, né, por tecnologias, e isso é uma tendência. Então, nós temos também que ter uma preocupação grande com os pequenos negócios, e aí que entra o Estado promovendo o desenvolvimento, e aqui foi tocado com muita propriedade, promovendo a orientação do desenvolvimento das forças produtivas que podem gerar emprego e renda, porque o robô não vai fazer não vai levar a renda para sua casa e para suas famílias. Então, quero trazer essa reflexão, contribuindo para o debate. Muito obrigado, boa tarde, parabéns. Obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar ser breve, né? Foram várias perguntas, reflexões diferentes. Pegando primeiro a contribuição ali do professor. Veja bem, eu de fato deixei muita coisa importante de fora, certo? Eu tentei fazer uma apresentação que levasse 30 minutos e ainda me estendi do tempo. Eu tentei focar no que a literatura mais recente, certo? Realmente, principalmente do mainstream econômico, que é o que eu conheço mais, que é onde a minha formação ela é mais próxima, o que é que ela tinha a contribuir a trazer sobre esse debate, né? A minha visão particular, certo, sobre a questão da pobreza no Brasil é a seguinte: eu não sou otimista quanto ao fim da pobreza ou à diminuição da desigualdade por uma questão institucional, de fato, certo? Eu acredito que hoje em dia o que trava a superação da pobreza e o combate à desigualdade no Brasil é a correlação de forças. Eu enxergo dessa forma. Por quê? Porque eu enxergo um legislativo que é muito aberto a aprovar pautas bombas como quinquênio para judiciário e que não é aberto a discutir tributação de super ricos. Enquanto a gente tem discussões como essa, superando as discussões mais importantes, eu não consigo ver a superação da pobreza e da desigualdade nem no curto nem no médio prazo. Então eu acredito que o nosso problema ele é institucional, e eu acredito que o melhor que nós podemos fazer enquanto nós tentamos superar essa limitação institucional é focar em boas políticas públicas. Então eu acredito que a gente tem pessoas nesse momento passando necessidade, a gente tem pessoas nesse momento necessitando de políticas públicas. Então eu acho que a gente tem que priorizar o que é que a gente consegue fazer por essas pessoas.
nesse momento. Entendeu? Então, como eu enxergo? Eu enxergo o Bolsa Família como um extremo sucesso da política brasileira. O SUS e o Bolsa Família são as maiores conquistas que o país teve desde a redemocratização, na minha visão. Então, eu não sou otimista quanto ao fato de que a gente vai conseguir superar os problemas que a gente tem, enquanto a gente não superar esse problema institucional, que é essa briga entre legislativo, judiciário, executivo, e essa política de rent-seeking, de cada grupo tentando caçar a maior parcela possível do orçamento para si, seu lobby defendendo seu lobby, defendendo seus interesses, e o governo tendo que abrir mão para poder conseguir aprovar as políticas que quer no legislativo. Então, eu acredito que o melhor que nós podemos fazer nesse momento, na minha visão, é sim pensar em boas políticas públicas, avaliar elas e tentar expandi-las. Com relação ao comentário do colega, do efeito multiplicador do Bolsa Família, a gente tem aí algumas estimativas que vão de 1,8 a 2,16. O Bolsa Família tem evidência de conseguir aumentar a PIB per capita de municípios, de melhorar a oferta de emprego, de melhorar indicadores de saúde, de educação, reduzir pobreza. Então, eu acho que a gente tem muita evidência empírica favorável ao Bolsa Família, e eu não vejo no curto prazo a possibilidade da gente reduzir ou pensar em não adotar mais essa política, certo? Eu acredito que ela ainda vai ser necessária por um longo período e deveria ser mais aperfeiçoada, mais debatida, em paralelo com outras mudanças expressivas, importantes, como educação, questões de saúde, mudanças institucionais, mas que, como eu falei, levam décadas para se concretizar. E o professor Tomé fez uma pergunta que eu não lembro mais. Qual foi a pergunta? Sim, questão de política social e política pública, né? Política social a gente pode entender como um tipo de política pública, né? A política social ela tem o objetivo da gente transformar uma realidade que a gente observa, que a gente enxerga como não sendo favorável, a uma realidade que a gente quer alcançar, né? Quando a gente pega lá a nossa Constituição Federal de 88, a gente tem lá, né, que a sociedade como todo estabeleceu como meta a erradicação da pobreza. A sociedade estabeleceu como meta igualdade de oportunidades, independente de sexo, de raça, de orientação sexual. As políticas sociais são um tipo de política pública que eu enxergo que a gente tem que implementar para cumprir o contrato social que a gente fez como sociedade e que está lá bem estabelecido na nossa Constituição Federal. Então, eu acho que a melhor forma da gente pensar em boas políticas sociais, em boas políticas públicas, é a gente entender o que é que dá certo, o que é que não dá certo, como é que a gente pode fazer aquela política dar certo em contextos diferentes, e isso a gente só consegue ter se a gente tem evidência empírica. Por isso que é importante a gente avaliar e monitorar esse tipo de intervenção. Alô? Estão me escutando? Com relação ao que foi exposto aqui, assim, a minha opinião, eu entendo o que o professor fala, que é o seguinte: quando você começa a se preocupar demais com fazer políticas para retirar pessoas da pobreza, eu acho que o problema é mais profundo, quer dizer que o problema de organização das estruturas produtivas do país está falhando. Quando esse tema vem à tona e se torna um tema excessivamente importante, é porque a base falhou. E aí, eu entendo o que o professor fala, que muitas vezes há um direcionamento excessivo para isso, como se isso fosse resolver uma questão estrutural, que não vai. É apenas políticas que mitigam uma questão atual, mas que não vai resolver. Então, eu entendo o que o professor fala, que a gente tem que ir mais à frente, pensar em questões estruturais da economia. Então, como é que você estruturalmente tira as pessoas da miséria e da pobreza e coloca numa classe média? Quais estruturas produtivas você precisa desenvolver aí? Eu entendo isso, mas eu também concordo com o professor Estélio que, no final das contas, tudo se resume à política e ao brutal conflito distributivo que existe no país. Então, se você não muda a forma como o processo político é realizado, a estrutura institucional que é posta,
e os interesses, seja de diferentes grupos da classe trabalhadora, seja de diferentes grupos da classe empresarial, da burguesia, seja lá como você queira classificar, o conflito está posto aí. E historicamente a gente tem percebido que no Brasil as soluções não são pensadas para quem está na base, tá? Então, assim, concordo com o professor. Dificilmente, mesmo no regime democrático que a gente tem tido nas últimas décadas, a gente não percebe uma mudança estrutural profunda que mude de fato a realidade da vida das pessoas. Pode mudar um pouco aqui, um pouco ali, devido a uma série de fatores conjunturais, desde políticas de governo eventual, desde materialização do que está na Constituição. Mas eu acredito que na estrutura do brutal conflito distributivo que a gente tem no Brasil, e dada a forma como o processo político é feito no Brasil, as instituições são constituídas para manter estruturas de poder, eu acho que as políticas públicas surgem como um instrumento de mitigar. Mas eu concordo que é preciso ir mais à frente. E aí, no final das contas, tudo vai depender das forças políticas envolvidas e de quem é que vai ganhar nesse conflito distributivo. E aí é a política que vai decidir, e aí só a história vai dizer. Vocês, se quiserem mais alguma intervenção, nós estamos abertos. Eu, pessoalmente, aqui, que eu acho que é um ambiente de aprendizado, eu acho o seguinte, no meu foco, do ponto de vista metodológico, acho que as colocações têm bastante relevância e abrangência, mas do ponto de vista metodológico eu estou a falar, por exemplo, de políticas públicas e políticas sociais com foco para combate à pobreza. Eu acho que é um plano. Outro plano é, por exemplo, quando eu quero, conforme eu percebo também do meu aprendizado, que é da estrutura, como disse o professor Julián, econômica do país, do próprio desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que guarda uma série de sequelas ruins do ponto de vista social, humanitário. E esses aspectos merecem realmente uma crítica, no sentido de você ter uma transformação desse modelo de reprodução. Eu acho que aí já é outro plano, Então, esses planos são congruentes, eles são complementares. Mas aí nós temos que saber em que plano é que nós, às vezes, estamos falando, não é? Isso aqui é muito importante. É a mesma coisa quando eu estou a discutir uma determinada política de incentivo à mobilidade verde como uma orientação instrumental. É um plano. Outro plano é dizer que a mobilidade verde não vai adiante por conta da estrutura de produção capitalista que temos no país. Então, eu acho que esses aspectos são aspectos metodológicos que muitas vezes nos ajudam no debate.